Meu nome é Lilian Karine Neves, sou geriatra e paliativista e esse ano eu completo 1 ano de Esperança Olinda. Quando eu estava na faculdade, na verdade eu queria fazer cardiologia, mas eu tinha uma facilidade de conversar com idosos, de ouvir, eu adoro ouvir, né? Sou muito mais de ouvir do que falar. E aí eu sentia uma relação. E aí acabei escolhendo a geriatria. E dentro da geriatria tem uma outra especialidade que me move, que quando eu falo, eu amo a geriatria e meus olhos brilham com os cuidados paliativos, né? E eu digo para meus pacientes e para qualquer pessoa que me pergunta que eu já trabalho numa fase de fim de vida, né? O envelhecimento, a gente sabe que está no fim de vida. E cuidados paliativos ainda mais, porque a gente trabalha muito com o paciente próximo da morte, né? E eu me sinto muito mais realizada quando eu consigo oferecer, né, um cuidado, não vou falar nem tratamento, mas um cuidado integral para o paciente e para a família e ver que no momento mais difícil, né, mais sofrido, mais doloroso, mais triste, eu consigo ofertar uma diminuição do sofrimento, né? Chegando até a família dizer que a morte foi bonita, né? Claro, saindo do contexto, né, da morte, que ninguém quer morrer, mas saber que aquela morte não foi sofrida, que estava ali junto com a família, junto com seus entes queridos, sem sentir nenhum tipo de sofrimento, seja físico, social, espiritual. Então isso é que me move, sabe? É eu poder oferecer isso e não só na geriatria, não só nos cuidados paliativos, mas oferecer o melhor também para a equipe que está ali comigo. Em 2021 eu recebi um convite da diretora médica, doutora Lisandra, para iniciar um projeto aqui, especificamente para os idosos. Mas por outros motivos da nossa vida, né, não aconteceu naquele momento. E aí, quando foi no início de 2022, conversando com ela, né, e aí eu me senti preparada, sabe? Quando você sente o chamado, né, você é agora, né? Então, a gente começou esse trabalho, né, implementou junto com outro colega que iniciou esse projeto aqui no Esperança Olinda. E aí eu percebi que aqui eu ia ter a estrutura que eu queria para ofertar esse cuidado para idosos, ou seja, com uma equipe, né, equipe multi, o apoio, né, da direção, né, claro, hoje cada vez mais os hospitais têm olhado para essa população, porque é uma população está envelhecendo, né, se a gente for olhar em todos os hospitais, a maioria dos pacientes internados são idosos e a gente tem que ter esse olhar, tem que ter políticas públicas para esse idoso e a gente tem que saber receber essa população. E eu vi aqui essa oportunidade, sabe, essa estrutura que tão sonhada desde a época que eu terminei a residência de geriatria, que esse ano fez 10 anos também, né, que eu terminei a geriatria. Todo mundo vai envelhecer e a gente precisa entender um pouco do processo de envelhecimento, dos cuidados, da prevenção, né, que o objetivo da geriatria é prevenção, né, promoção e cuidados, né, quando surgem as doenças. Mas acho que a essência seria valorizar, pelo menos, essa parcela da população que não é valorizada, que é renegada a segundo plano, que é deixada já não está mais, aparentemente, na sua potência de atividade, né, seja laboral, física, profissional, e é deixado, é porque é idoso, né? E aí porque o idoso junto vem com o etarismo, que é uma coisa que a gente tem que combater muito, né? Não achar, não, por conta da idade. Isso vem arraigado até da nossa família mesmo, né? Tá assim porque tá idoso, tá esquecido porque tá envelhecendo, né? E a gente precisa desconstruir isso é muito difícil. Então, acho que, como você falou, né, tem muita coisa, mas eu acho que a essência é essa, é a gente valorizar
né? E trazer essa população para pertencer a essa sociedade, dizer, você é importante, né? Tem tanta coisa que a gente aprende, né, com essa população. Eu aprendo diariamente com eles, né? Então, por exemplo, paciente de 98, 100 anos, né, que a gente... Quantas coisas que viveram, né, de coisas ruins e coisas boas, que pode trazer como aprendizado para a gente. Ó, não vamos repetir isso, isso não é bom. Isso eu vi e não deu certo, né? Então, eu acho que a essência está por aí. Teve um paciente que eu acompanhei, não foi aqui, foi em outro hospital, e ele muito lúcido, sempre lúcido, mantendo sua autonomia, desenvolveu uma doença neurológica que ficou sequelado e vivia indo e voltando para o hospital. E ele, como toda pessoa, eu acho que adora comer, e eu também adoro comer, e ele ficava engasgando, né, com a indicação técnica de colocar uma gastrostomia, que é um tubo que vai aqui no estômago. E aí eu conversando com ele, que é uma coisa que a gente da geriatria também trabalha, e dos cuidados paliativos, é a decisão compartilhada, né? Eu conversei com ele sobre essa possibilidade, o que é que ele pensava, baseado nos valores e crenças e desejo dele. E dizendo quais são as complicações de ele fazer o procedimento, de não fazer o procedimento. E ele muito assim, com muita lucidez, ele disse, não quero botar uma GTT. Eu sei das complicações, né? E durante essas conversas que a gente tinha, eu disse, às vezes, seu fulano, o menos é mais. E ele olhou para mim, ele não gostava de médico, mas eu sentia que ele tinha um carinho por mim. E ele olhou para mim e fez, tá aí, doutora, gostei disso aí, menos é mais. E aí, puxando um pouquinho para aquilo que me move, a gente conseguiu ofertar uma qualidade de vida. Ele foi para casa, ele conseguiu voltar a comer junto com a equipe multi, né, a tapioca que ele amava. E aí ele passou acho que uns 3, 4 meses em casa, com a família, vivendo seus últimos dias, mas com qualidade de vida, né, se alimentando. Então é isso que me move também, né, esse é o cuidado. Ética, eu acho que esse é é um dos que me movem. Eu tenho uma coisa assim na cabeça, que aquilo que não me impacta ou que não vai contra a minha ética, né, tá ok. A partir do momento que isso vai contra esse valor que é ética, aí eu digo, isso aqui, esse lugar já não me pertence mais. Então, ética, respeito, né, e autonomia, né, autonomia não só para a equipe, mas respeitando essa autonomia de quem está ali precisando dos nossos cuidados. Olha, eu acho que isso é um pioneirismo da Rede Dó, por outras experiências que eu tive em outros serviços, e eu acho que só tem a crescer, porque, como eu falei anteriormente, a gente está envelhecendo, né? E graças a Deus a gente está conseguindo envelhecer bem, né? Isso devido a várias, né, avanço da medicina, controle das doenças crônicas. Então a gente consegue oferecer uma boa qualidade de vida para essa população. Eu acho que eu quero, quando envelhecer, ter um serviço assim também. Então eu penso que isso só tem assim, a crescer e a oferecer, né, um cuidado diferenciado para essa população que a gente quer expandir, né? Na verdade, a gente quer que isso chegue para mais e mais pacientes idosos, para que ele tenha um cuidado, um atendimento de qualidade, de excelência, né? Que fidelize aqui com a equipe, que ele possa entender, poxa, se eu sentir alguma coisa, esse é o hospital, esse é o médico que eu vou correr, essa é a pessoa que eu vou me agarrar, né? E saber que eu tenho uma equipe, né, que vai me dar todo o suporte que eu necessito e confiança, né? Eu acho que quando você confia numa instituição, eu acho que isso agrega, né,
valor, agrega para o hospital, agrega para a equipe, agrega para todo mundo. É uma troca. Digo sempre que minha família é minha base, minha estrutura, é para onde eu posso voltar, independente do que aconteça. Então, a gente tem uma relação muito próxima, né? Meus pais são idosos, né? Tenho 2 irmãs. Eles ficam encantados com o que eu faço, não só na geriatria, mas nos cuidados paliativos. Eles são minha fortaleza e eles sempre, como eu falei, eles sempre estiveram comigo assim, junto, né? Então eu posso dizer que eles, sabe assim, eles vão me apoiar no que eu decidi. E eles têm me apoiado e sempre vão me apoiar no que eu seguir de caminho, né? E eu posso dizer assim, que eles sentem muito orgulho de eu ter feito geriatria, de ter feito cuidados paliativos e eles sempre falam que ficam encantados, ficam incríveis com esse cuidado, com esse trabalho que eu faço, né? Se me permite falar, eu vou contar rapidamente uma fase da minha vida que eu gosto de falar, que eu digo, olha, eu sinto privilegiada por ter passado por uma situação de saúde que eu sei que muitos já se passaram. Eu já fiquei internada em UTI, já fiquei entubada, já usei sonda e tudo que é, né, buraco, enfim, passei 1 mês internada em hospital. Então, eu digo, eu sinto privilegiada porque eu sei, mais ou menos, porque a gente nunca sabe a experiência do outro, mais do que aquele paciente passou. Então, e isso quando aconteceu, fortaleceu mais ainda, assim, já era unida, então isso fortaleceu mais minha relação com minha família, né? Então, eu posso dizer que eles são a pedra angular. Tirando a família, meus amigos, aí eu não vou dizer que para não ficarem com ciúmes, mas alguns mestres que eu chamo durante a minha formação, né, na graduação, na residência. Então, tem meu preceptor, que até hoje eu trabalho com ele, que é Dr. Alexandre Matos, que é um geriatra muito conhecido. Alguns colegas de profissão, por exemplo, tem um oncologista que, assim, ele antes de médico, ele é humano, assim, né? Engraçado falar humano, porque todo mundo é humano, né? Mas eu digo que ele é um mestre porque ele tem uma sensibilidade, tem uma elegância, né? Que é Dr. Évio Abreu, que é um oncologista também, que é muito conhecido. Então eu entregaria um dos troféus para essas 3 pessoas. Eu me sinto muito honrada de estar nessa instituição, grata, porque tem um sentimento de pertencimento. Aqui eu vejo o que eu sei, o que eu passo, né, e o que eu aprendo, né, é muito importante, assim, faz o diferencial, e eu sei que eu faço o diferencial na vida das pessoas, assim, é um dos sentidos, é transformar a vida das pessoas, seja paciente ou familiar, seja equipe. E aqui eu vejo, quando eu falo da geriatria, falo dos cuidados paliativos, as pessoas olham assim para mim, entenda, eu não estou me achando a melhor pessoa não, mas aquela coisa, ai meu Deus, como ela entende, como é que ela sabe, como é diferente esse olhar geriátrico, esse olhar de cuidados paliativos, né? Então, eu me sinto muito grata em relação a isso, né? Não digo que é fácil, porque não é árduo, mas no final do dia, eu sou diferente do que eu comecei meu dia. Porque nesse dia, nessas 24 horas, eu aprendi, eu ensinei. E a gente aprende ensinando.